Estamos começando agora o episódio número 25. Você que chegou aqui agora por um corte do Instagram, por um corte do TikTok, ou em pesquisa, ou por indicação, seja muito bem-vindo. Não esquece de curtir, compartilhar. Eu sempre esqueço de pedir pro pessoal curtir, então o pessoal só passa a batida aqui e acaba esquecendo de deixar aquele likezinho que ajuda bastante aqui no compartilhamento. Sim. E compartilha também com os amigos, com família. Pegou o título aqui do podcast, do episódio, viu que faz sentido? Manda essa mensagem adiante que você tá quebrando um galhão aqui pra gente também e pra pessoa que você tá indicando. Você vai indicar se você gostou da temática. E pra esse episódio de hoje, como nossas grandes temáticas aqui são gestão, negócios e pessoas, essa primeira aqui que encabeça essas temáticas, gestão, trouxe hoje aqui um empresário, um grande gestor, pelo que eu conheço há bastante tempo, já tem mais de 5 anos que a gente se conhece, é um grande gestor, já teve alguns negócios e tem alguns negócios atualmente, e além de um grande empresário, também é um parceiro nosso aqui do podcast. Seja muito bem-vindo, Alex Ferreira. Obrigado, Will, pela oportunidade. É sempre bom poder oportunidade de estar com amigos, conversando, falando daquilo que a gente muito gosta, né? Desenvolvendo a vida toda. Sonhos realizados dentro daquilo que a gente gosta de fazer todos os dias. Alex, conversando contigo, eu sei que você gosta muito de gestão, que você olha para um negócio independente do que se produz lá na ponta. Você tem um olhar um tino muito assim, refinado, para olhar indicadores, olhar os balanços, os pontos de equilíbrio. A gente fala bastante disso em algumas conversas. Sim, claro. Fizemos alguns trabalhos juntos, já fazemos alguns trabalhos. Mas onde nasceu isso daí em você? Você percebe que gosta desde quando? Olha, eu costumo dizer que às vezes a falta de oportunidade nos leva a buscar oportunidades. Boa. Não é? Sim. Então, desde 2007, 2008, né? A gente sempre teve o dom de liderar, de gerir, comandar, no sentido de desenvolver pessoas, negócios, conhecer mercados, não é? E ao longo dos anos, como eu disse há pouco, né? Na falta da oportunidade, nos fez criar a oportunidade, né? E lá em 2009 nós iniciamos com tudo isso, né? Com empresa, você fala a sua primeira empresa em 2009. Exatamente, uma pequena empresa com faturamento bem pequenininho, numa oportunidade com um familiar da gente desenvolver algo. E aí fomos buscar conhecimento de empreendedorismo, né? Para a gente entender se nós tínhamos ao menos vocação para aquilo. Às vezes a gente tem vontade, mas a gente não tem vocação. E às vezes fica um pouquinho difícil, não é? Apanha um pouquinho. Apanha um pouquinho, você tem que buscar muito conhecimento, não que isso seja alguma negativa, né? Algo negativo, não. Muito pelo contrário. Mas nós fomos buscar isso e lá, no Sebrae, inclusive. Me lembro muito bem. E ali, participando daquelas dinâmicas, fazendo alguns estudos, fazendo conta, aprendendo a fazer conta, ali eu enxerguei que, sabe quando você sente clareza nas coisas? E ali eu entendi que aquilo ali seria o meu futuro, né? Então, daquele pequeno negócio, nós iniciamos todo o nosso trabalho, né? Chegamos a gerir 4 empresas simultaneamente. Passei, como todo bom brasileiro, pelo período da quebra, essas nossas economias oscilantes, às vezes falta de previsibilidade, problema de segurança jurídica, né? Que o Brasil tem isso. Mas, graças a Deus, com muita dedicação, muito empenho, muito foco, honestidade, não é? A gente conseguiu dar a volta por cima, né? Hoje eu atuo gerindo 2 empresas, né? De segmentos totalmente diferentes, né? Esse ano, inclusive, as 2 empresas, coincidentemente, né? Fazem 10 anos de mercado. As duas? As 2 empresas. Começaram juntas. Uma em março e outra em abril, né? Legal. E hoje, pela manhã, ainda numa reunião de marketing lá na empresa, nós trouxemos isso à tona. Então, assim, hoje as 2 empresas... Um ano comemorativo, então. Sim, claro. E estamos trabalhando, inclusive, até em publicidade em cima disso.
Mas eu vejo que ao longo desses 10 anos adquirimos muita experiência, foi extremamente positivo, né? Porque no ponto negativo a gente ganha muita experiência, né? Para a gente poder projetar o futuro, tá? Então, hoje eu, Alex, sou um profissional realizado em tudo aquilo que eu estou fazendo. Que bacana, que bacana. E por curiosidade, o Alex, as duas empresas que ele citou, são parceiras nossas aqui, a Vega Motores Sim, e a Solo Cegonhas. sim, Então, uma empresa trabalha no ramo de motores elétricos remanufaturados sim. e a outra empresa na comercialização de conjuntos, não, de cegonhas, implementos, carretas cegonhas. Então Exatamente. são totalmente distintos mesmo. Dois mercados totalmente. E hoje o Alex tem que se dividir nas duas. Eu acho que assim, uma coisa importante é a característica do empreendedor, né, Wilber? Porque o empreendedor, muitas das vezes, ele não olha para o produto no qual ele vai produzir ou comercializar, né? Ele enxerga como um negócio como um todo, né? Então, veja bem, para iniciar os negócios dos motores elétricos, por exemplo, eu trouxe duas pessoas que tinham conhecimento, né? Na área. Do produto, na área, tudo, e ali nós fizemos nos juntamos, criamos uma empresa, não é? E a aplicação da gestão, seja em vender motor ou carreta, o propósito da gestão ela é a mesma. E olha que legal, você nunca, Né? você não foi eletricista Nunca. para ter vínculo algum com motor elétrico e dali eu tive uma visão de negócio. Não. No setor de transporte de veículo, a minha carreira de 1996, olha aqui, ó, A Vega. minha empresa querendo um motor elétrico, recondicionado e redutores, só procurar Vega Motores, hein? É isso aí. Por exemplo, a minha carreira de 1996 até o final de 2010 para início de 2011 sempre foi no setor automobilístico, né? Então, Aqui, falando da Solo Cegonhas, essa aqui é a empresa que eu estou fazendo agora esse comentário. Solo Cegonhas é a primeira empresa profissionalizada na América do Sul, ok? A comercializar carreta cegonha. Implementos rodoviários no segmento de cegonha. Então, que precisar de carreta cegonha, pode procurar a gente aqui. Show. E em 2011, no início de 2011, eu tive a oportunidade de representar uma indústria de carreta cegonha. Né? E olha que interessante, hein? Fabricante de produtos 0 km, mas eu fui para gerir uma área de equipamentos aeroportuários. Olha para onde foi o nosso desafio, né? E graças a Deus deu tudo muito certo, tanto no trabalho com os equipamentos aeroportuários quanto para a cegonha. A gente sempre eu tenho uma característica nas minhas gestões, um trabalho descentralizado e uma visão mais ampliada e aberta possível para as coisas, né? Então, embora eu representasse uma empresa de pequeno porte, eu sempre busquei um mercado grande. Então, olha, nós conseguimos atender a empresa multinacional que presta serviços de handling, né, que é manuseamento dentro dos aeroportos, né? Então, empresa multinacional conseguia atingir grupo de valores no Brasil de grande magnitude, nós conseguimos atingir também, e fomos até a nossa preciosa Embraer, né? Também foi cliente nosso, tá? Então, assim, o objetivo e... Nessa ocasião era só implemento também que fala lá na questão do aeroporto? Como que você falou? Não implementos rodoviários, equipamentos de handling. Tá. Ok. Né, que é para equipamentos aeroportuários, vamos dizer assim. E ali eu tive a oportunidade de entrar no setor segmento de implementos para cegonha, né? E entramos ali também com uma visão de concorrência, sempre foi um mercado muito fechado, né? Então a gente, com essas características de concorrência, a gente abriu esse mercado, gerou oportunidade para outros fabricantes, novos fornecedores de autopeças, né? Criamos produtos financeiros que não existia dentro do setor, dentro do mercado, né? Então, assim, nós... às vezes eu paro para pensar
e eu vejo o antes e o depois, né? E aí eu percebo, a gente tem a clara percepção do que o nosso trabalho fez ao longo desse período, sabe? E gerou um impacto muito forte. Inovação então, no mercado. Inovação. Hoje o mercado de comercialização é outro, o produto é outro de 10 anos atrás, né? Então eu acredito que nós podemos trazer benefícios, né? Uhum. Eu acho que essa é uma das características do empreendedor, né? Bacana. É trazer, inclusive, soluções para um determinado segmento, para um determinado grupo, né? Que tem alguma dificuldade, e aí você traz mecanismos para melhorar essas dificuldades, dissolver, descentralizar, e automaticamente isso gera crescimento como um todo. Né? Bacana. Só o seu contexto todo aqui já trouxe algumas características importantes de gestão. Sim. O bom gestor, ele entende de gestão, não importa necessariamente do que se faz lá na ponta, Sim. mas você entender o que afeta aquele mercado, Sim. o que é importante para aquele mercado, Sim. descentralizar, porque você domina do negócio, faz a gestão do todo perante o mercado, mas você tem um profissional de ponta que domina muito bem do produto lá na ponta. Claro. Então não é que a empresa não precisa conhecer do produto. O gestor que direciona tudo, ele precisa entender o que é esse produto perante o mercado, mas as nuances técnicas do produto em si vai ter um profissional que atuou na área ali realmente, Sim. que coloca a mão lá no produto. Sim, é o maior espelho que você tem disso em todo o início de negócio que você vai fazer. É importante o empreendedor fazer um estudo econômico, né? Tudo daquilo que vai se fazer, um estudo do próprio mercado, aonde vai atuar, conseguir entender, ter amostras de quanto vai se produzir, o quanto vai vender, a que margem isso se vende, o valor de venda final, né? Se já é um produto manufaturado, qual que são as margens que ele te proporciona, não é? Para você trabalhar com uma coisa muito importante chamada ponto de equilíbrio. Eu aprendi isso lá no Sebrae, nós desenhamos isso e eu trabalho com isso até hoje, Weber, porque olha só que interessante, meu primeiro negócio, eu vendia água de lavadeira, faz ideia, em 1 litro de lavadeira que você vende ele a 80 centavos, você tem uma margem de receita líquida de 15% aproximadamente daquilo, o volume que você precisa produzir e vender daquilo, para você ter ali uma margem de contribuição, para você conseguir garantir, né, o seu sustentabilidade. Fixo. Exatamente, né? Então, assim, se você tem isso muito bem definido no teu modelo de negócio, sabe? Você consegue fazer uma gestão duradoura, longa, né? Porque tinha um conhecido meu que dizia que empresário rico e empresa pobre, ele acaba bem rapidinho, né? Então, é importante avaliar bem esses aspectos quando você vai empreender, né? Conhecer bem o mercado que você vai atuar, o produto, tecnicamente é importante, mas talvez num segundo momento. O mais importante é o quê? É entender as características do negócio, né? Esse fator é importantíssimo porque quando você começa a conversar com alguém que quer entrar na área de gestão ou que está se deparando com isso agora, ele naturalmente quer se preocupar. Qual ferramenta que eu vou usar para gerenciar? Então, se eu for olhar para um negócio, eu vou usar a metodologia Scrum, vou utilizar a metodologia PMBOK, o que eu vou utilizar de metodologia? Mas antes de você fazer qualquer gestão e qual ferramenta que você vai utilizar, entender a mentalidade da gestão por trás e a importância, vem antes. Sim. E no caso aqui, se for falar para empresário, se for falar para quem está começando um negócio, entender o posicionamento da sua empresa no mercado e direcionar suas ações a partir disso, é a essência da gestão. Isso aí. Papel, caneta e uma calculadora. O resto... Não é? Você consegue fazer um bom desenho daquilo que o teu coração, a tua mente está querendo te projetar, te proporcionar para o futuro.
E na gestão, uma coisa extremamente importante, existem 4 recursos que precisam ser bem geridos. E você precisa se aprofundar nesses recursos, que partindo desse princípio você consegue trabalhar bem, sabe? O recurso financeiro, recurso material, recurso humano e recurso chamado tempo, que ele está cada dia mais escasso, sabe? Passa voando. Dentro daquilo que você está querendo fazer, se o amigo ali conseguir enxergar esses 4 itens, não é? E analisar eles bem, e conseguir projetá-los dentro daquilo que está querendo ser fomentado, ok? Tem uma grande chance disso dar certo, tá? E diante de tudo isso, recurso humano, gente, pessoa. Eu costumo dizer que um dos grandes prazeres do meu negócio é desenvolver gente. Como eu gosto de desenvolver pessoas. Eu sou um cara descentralizado nos meus negócios, confio, projeto confiança, não é? E aí a resposta daquilo, feedback daquilo, vai nos dando a possibilidade e entregando ferramentas para o indivíduo conseguir se desenvolver, né? Então, o bom empreendedor, o bom empresário, ele precisa desenvolver bem as pessoas. Se o administrador da empresa não tem essa característica, contrata gente que seja boa para fazer isso. Porque a base estruturante do nosso negócio são as pessoas, sabe? Uhum. Elas são muito importantes no negócio, né? Então elas vão te ajudar a colocar os recursos nos lugares certos, né? E aí se desenvolve. Tô aqui, tendo esse papo maravilhoso aqui com você. E a empresa? E as minhas 2 empresas estão andando, estão faturando. Hoje nós estamos num processo de exportação extremamente importante, né? Que a gente já tem experiência nisso desde 2016 também, né? E estão cada um no seu lugar, sabendo o que está fazendo, sabendo para onde quer, para onde está indo, aonde quer chegar, né? Então acho que gerir bem esses recursos é extremamente importante para qualquer negócio. E essa questão de descentralização, eu entendo hoje que é fundamental, e a maior dificuldade de uma empresa que começa com eu presa, que a pessoa começa sozinho e vai juntando gente depois, é ele virar essa chavinha de descentralizar. Exatamente. E é exatamente o que você disse. Quando centraliza tudo em você, todos os processos ficam dependendo de você. Você não consegue tirar um tempo para um bate-papo desse daqui, porque alguma coisa vai estar parado, porque depende da sua assinatura. Isso aí. Agora, tendo pessoas, obviamente que essas pessoas foram treinadas, foram capacitadas para isso, para cobrir algumas pontas. Sim. E o processo andar. O processo andar. O que o ser humano busca? Felicidade. Quer ser feliz, não é? Uhum. Como é que a gente vai ser feliz preso? Então, o empreendedor, compete a ele criar uma infraestrutura, não é? Que dê para ele, inclusive, liberdade. Ganhar dinheiro é bom? É importantíssimo. Gostoso. Poder desfrutar daquilo, né? Que a própria inteligência humana propõe, produz, etc, etc. Precisa ter dinheiro para comprar. Né? Agora, a liberdade para isso tudo, ela tem que estar acima, não é? E a liberdade, ela vem do quê? Da confiança. Quando a gente confia nas pessoas, nas pessoas que estão ao nosso redor, né? Isso não nos isenta de ter grandes decepções, tá? Responsabilidades. É assim, a gente tem pessoas de confiança, né? A gente descentraliza. Na descentralização acaba gerando decepções, não é? Porque às vezes você investe em determinados indivíduos que infelizmente não conseguem fazer uma leitura efetiva das coisas para fazer as coisas andarem. Mas tudo bem, faz parte do processo, né? Agora, a grande importância disso tudo é justamente isso, né? A gente conseguir chegar a um nível onde você tem pessoas ao teu lado que possa te gerar, em contrapartida, essa questão de liberdade, né? E eles estão livres lá também trabalhando.
Por quê? Tem autonomia. Né? Eu costumo dizer para os nossos vendedores, que muitas das vezes, faça e depois fala. Que às vezes numa negociação lá com o cliente, tá tão quente aquele negócio, né? No meio do bate-papo ali, a coisa tá andando. Então, se fizer tal coisa, você fecha? Fecha. Ouve essa frase aí, hein? Se eu te fizer tal coisa, você fecha? Fecha. Fecha. Se a margem daquilo ficar um pouco abaixo, você vai ter oportunidade de recuperar, porque o valor final das coisas, né? Ela é o resultado de tudo aquilo que você faz no transcorrer do período do processo, né? Então, o importante para nós é o resultado final das coisas, né? E o importante também pro gestor isso. O gestor, a importância de descentralizar. Hoje eu quero bater bastante em gestão aqui, mesmo que às vezes as pessoas cuidam de um negócio pensando que está fazendo uma excelente gestão e está dando alguns tiros nos pés. Sim. E assim, a boa gestão, ela conhece onde ela quer chegar no fim, o presente, o que ela pode estar fazendo para que o meio caminhe até lá. Sim. E isso gerenciando os 4 pontos que você colocou, importantíssimo. As pessoas, recursos materiais, tempo, e você colocou mais um aqui que eu... Tempo, pessoa, material e recurso financeiro. Isso, financeiro. Isso aí. Cuidando disso tudo para que aquele propósito final seja alcançado. E essa semana eu tô lendo um livro chamando assim, Comece pelo Porquê, de Simon Sinek, se não me engano. Não sei se você já viu esse livro. E ele fala de 3 pilares importantes. O que, como e porquê. Sim. O gestor do negócio, aí vai depender da sua camada de gestão, o que você está gerindo. Mas o gestor, ele trabalha pelo porquê. Ele trabalha pela essência, pelo propósito, o porquê existimos. Sim. Aí ele tem uma equipe de liderados que se preocupam com o como. Sim. Como eu executo para atender aquele porquê? Como eu executo para atender aquele propósito? Sim. E entregam o quê? O que é aquilo que é resultado do fruto desse trabalho. É o fruto de entrega, é o que chega lá na mão do cliente. É isso aí. Então, existimos para tal propósito, como fazemos e entregamos isso. É isso aí. E aí, dentro da gestão, você tem que se perguntar, você pode se perguntar, o que você vai fazer ou vender, por quanto, para quantos, por quanto, não é? Porque aí te gera respostas para você fazer o trabalho daquele pontinho que nós comentamos ali atrás, sobre a questão do ponto de equilíbrio, né? Então essas perguntas vão te gerar respostas, né? Para você poder entender o grau e a magnitude daquele negócio. Por quê? Às vezes você tem desejo de ter uma determinada vida social, vamos dizer assim, né? Você tem determinados sonhos aí, não é? Aquilo que você vai fazer vai te proporcionar isso? Senão você já está no caminho errado. Ou você vai continuar sendo frustrado? Não é? Então, assim, você faz um estudo, desenha teu negócio. Pô, ele vai me gerar tal receita. Pessoa física, né? Para que eu, pessoa física, possa ter a vida que eu gostaria de ter, né? Se aquele negócio não for te proporcionar isso, se ele não tem capacidade de proporcionar isso, esquece. Não vai, que você vai se frustrar. Por quê? A curto prazo, a médio prazo, você vai estar fazendo o teu negócio pensando em outro negócio. Não é? Vai gerar limitações naquilo que você está desenvolvendo. E aí o teu negócio não vai progredir. Não é? E o difícil é terminar aquilo que se começa. Né? Então, assim, são 3, 4, 5 vezes mais burocrático você terminar algo que você começou. Então, por isso a importância desses estudos, de você analisar e avaliar todos esses pontos antes de você começar um negócio. E assim, a gente está falando aqui do empreendedor, né? E o gestor? Né? Dentro do setor público ou privado, seja lá aonde ele... Esse aí mesmo, esse também é um ponto focal aqui. Né? Ali, ele precisa entender bem os recursos que ele tem para estar trabalhando.
né? O departamento no qual ele está gerindo. E se ele dividir os recursos que o escalão, a parte de cima, disponibilizou para ele estar trabalhando, ele vai conseguir também desenvolver isso bem. Não é verdade? A gestão, a mentalidade da gestão, ela vai servir tanto para o empreendedor quanto para esse gestor, ele vai ter esses recursos em mãos. Exatamente. Eu entendo que a base da gestão, eu acho que ela não muda desde... De sempre. Sempre. O que gera-se todo dia, e eu acho extremamente importante, são as ferramentas, os mecanismos disponíveis no mercado para te ajudar a gerir, né? Porque o importante é você saber fazer uma boa leitura, não é? Dos indicadores, né? Então você apura os indicadores que são importantes, né? Você conseguir fazer uma boa leitura desses indicadores para, partindo daí, você conseguir tomar decisões, né? Você conseguir extrair do teu time, né? Soluções para dar continuidade naquilo que uma vez é positivo, ou se nós continuar numa escalonagem, né? Numa escalonagem daquilo que é proposto. O que foi legal aqui é exatamente essa definição. Gestão, gerenciar essas 4 linhas de recursos que a gente comentou. Sim. 4 linhas de recursos. No meio do caminho, agora sim, eu entro em ferramentas para que me ajudem a aplicar isso aqui tudo e olhar mais de perto com indicadores para me monitorar se eu estou gerenciando bem ou não essas 4 linhas de recursos. É isso aí. Se você não entendeu que você precisa gerenciar isso e que é isso que vai gerar saúde no seu negócio, no seu empreendimento, como projeto, ou o que quer que seja seu empreendimento naquela ocasião, por isso que fala intraempreendedorismo. Quem intraempreende no negócio de alguém. Exatamente. Está intraempreendendo. E o sucesso desse intraempreendimento ou do seu empreendimento em si é a saúde dessas 4 linhas de recursos. Você lembra que no início, eu acho que a primeira fala que eu tive ali foi a falta de oportunidade me fez buscar oportunidade? Exatamente. Numa situação dessa, trabalhando num setor corporativo, numa empresa privada, né? Eu tinha desejo muito grande de gerir uma área e tudo mais. Me dediquei no sentido do quê? De uma visão mesmo de gestão das coisas, né? Nessa ocasião não estava na sua empresa ainda. Eu já tinha iniciado, mas eu trabalhava numa empresa em paralelo, tá? Tudo bem separado, porque ter um bom perfil e ética, ela cabe em todos os lugares. Exatamente. Com boa moralidade e tudo mais, né? Isso nos mantém as portas abertas. É importante a gente entrar e sair pela porta da frente, né? E lá me faltou oportunidade, né? Lá me faltou. Então eu falei, poxa, eu preciso criar uma oportunidade para mim, né? Porque essa empresa, ela me proporcionou muita coisa boa, né? Busquei conhecimento, busquei desenvolvimento, tudo que ela disponibilizou de ferramenta, sempre fiz muita atenção a isso, né? Em se dedicar, em se desenvolver, né? Mas aí eu percebi que gerou-se um teto, né? Então dali eu fui buscar a minha oportunidade. Né? Entendi. E aí nós saímos e fomos bem sucedidos, graças a Deus fomos bem sucedidos. Agora, em alguns momentos aqui você trouxe a questão de ponto de equilíbrio. No seu ponto de vista agora, uma maneira assim bem didática e simples para o pessoal que está nos escutando entender a importância do ponto de equilíbrio. Como que você define isso? Custo fixo é aquilo que você tem que pagar todos os meses, vendendo ou não vendendo. Não é? Essa conta vai chegar. Vai chegar. Serve até para a vida pessoal aqui. Isso aí. Você tem custos. Custo variável, custo fixo, tá? Vai te mostrar o quanto que você tem que vender para atingir aquilo. Ok? Nele gera a margem de contribuição, que é um percentual que vai existir ali para você pagar esse custo fixo. E aí, meu amigo, se o teu custo fixo, o ponto de equilíbrio por 1.000, a partir do 1.001, tirando o custo variável, o resto é o teu lucro líquido.
e aí seja feliz. Entendeu? Bora bem trabalhar. simples, bem simples. Então, cada uma unidade que você pega, tá? Você separa ela dessa forma, não é? Legal, assim, uma unidade. Uma unidade, pega uma unidade. O que representa? Tantos por cento é Sim, custo fixo. tantos por cento é custo variável, né? A diferença seria o seu lucro bruto. Entendeu? Partiu desse princípio, atingiu o ponto de equilíbrio, né? Tira o custo variável, aquilo para você é lucro real, é receita líquida para você fazer o que você quiser com ela. E esse que é um ponto importante também. Tudo aquilo que você fatura, não quer dizer que vai pro seu bolso. Você faturou, você fez uma venda, você fechou o mês lá com X valor de faturamento. Sim, sim. Aí na mesma proporção da sua unidade exemplificada aqui, você tira o que é variável, o que é fixo, o que é imposto, que vai ser em cima do que você vendeu. Sim. Tirou tudo isso, aí sim, sobrou a sua margem. Essa margem, espero que você já tenha considerado o seu prorabore, né, seu salário dentro de um custo fixo, porque senão você vai achar que isso daí é o que vai pro seu bolso. É isso aí. E se você pegar tudo isso, não volta nada pro negócio, o negócio não cresce, Exatamente, fica estagnado. fica estagnado. Qualquer vendaval que aconteça, você acaba ficando Você não consegue investir em ferramenta, não consegue... deriva daquilo. E isso é a receita para qualquer negócio. Podemos generalizar assim? negócio, Qualquer claro. negócio que hoje existe. Claro. Aí entra uma questão muito importante aí, não é? Dentro desse ponto de equilíbrio, o que precisa ter é a pauta principal dessa nossa conversa. É a gestão, não é? Lá dentro da gestão você tem contas a pagar, contas a receber, não é? Uma boa negociação com o teu fornecedor, com o teu cliente, que você precisa casar esses dois pontos de entrada e o ponto de saída das coisas, né? Que é onde vai gerar o equilíbrio de todas as coisas. E aí o bom gestor, ele precisa estar delegando bem tudo isso daí, para que ele possa fazer a leitura real das coisas. E trabalhar para manter esse equilíbrio. Isso aí. A balança não pode pesar nem tanto para um lado quanto tem que manter no centro. Exatamente. Aí todas as oscilações é o dia a dia do gestor. Exatamente. E aquilo que excede o ponto de equilíbrio, é o que vai determinar o futuro da nossa empresa, o que a gente quer para o futuro do nosso negócio. Melhorar o seu fluxo de caixa, né? Melhorar o seu estoque, se você tiver oportunidade de fazer isso, ampliar o teu negócio como propriamente dito, entende? Então assim, primeiro precisa fazer essa liçãozinha de casa aí, que é o ponto de equilíbrio. Vai no ponto de equilíbrio que você não vai errar. Ponto de equilíbrio é o que vai manter o teu negócio previsível, ok? Não vai deixar você... Tava pensando aqui agora, falando e vou pensando em outras coisas aqui. Dentro do ponto de equilíbrio, o pessoal às vezes erra muito na definição do que entra nas contas. Esse mesmo exemplo aqui, o salário, o seu salário, que é aquilo que é fixo para você chamar de prorabore, né? Sim. Às vezes a pessoa esquece de colocar no cálculo e conta que o que sobrar da margem eu pego. Só que vai chegar mês que talvez você não se paga. E você, todo bom CNPJ, ele tem um CPF que está dirigindo o negócio. Isso aí. Esse CPF tem uma vida à parte da empresa. Sim. Tem uma casa, uma responsabilidade, tem seus gostos pessoais que não tem nada a ver com a empresa. Sim. E vai ter mês que não vai se sustentar. Imagina se ficar 3 meses, o seu negócio muito bem e você não sobra R$1. Complicado, né? Você acumular, por exemplo, endividamento pessoal, né? Você acaba não conseguindo administrar nenhuma coisa, sabendo da responsabilidade, né, da sua pessoa jurídica e etc. Então, o importante é você colocar esse prolabore aí, tá? Dentro do teu ponto de equilíbrio. Ponto. Fixo. Para isso que ele serve. Tá? Quando a gente fala em exceder o ponto de equilíbrio e aquele lucro lá e você fazer com ele o que você quiser, tá? É porque o teu prolabore ele já foi pago já. Ele é o custo fixo da operação junto com o salário a retirada dos seus colaboradores. O aluguel, ou a sua prestação imobiliária, a tua conta de água, luz e telefone, que são tudo custo fixo, entendeu? Então, assim, a tua retirada tem que estar lá, dentro do ponto de equilíbrio.
Ok? Tá? Garantiu, você está garantido, você está seguro, a tua empresa está segura. Uhum. Por isso que numa sociedade, geralmente tem participação dos lucros depois de determinados períodos. Entendeu? Cada 6 meses, a cada ano, trimestral ou bimestral. Tá? Por quê? Apura-se os resultados e aí, partindo daí, decide-se o que vamos fazer. Desse 100% que gerou de superávit ali, né? De superávit, né? De receita líquida. Legal, vamos oxigenar a empresa, colocar aí uma parte disso dentro do fluxo de caixa. A outra parte, poxa, vamos construir um patrimônio, vamos mobilizar isso de alguma forma. Enfim, tem várias formas de você tá fazendo. Mas a sua segurança, PJ, pessoa física, tem que estar dentro desse ponto de equilíbrio aí. Não é interessante trazer esse bate-papo aqui, Alex, porque muitas das vezes negócios quebram pela falta de gestão nesses principais pontos. Isso aí. Que se for associar, fazer uma analogia aqui, é um corpo humano, é o coração, é o pulmão, é o sangue sendo bombeado, tudo isso daqui tem que ter um perfeito equilíbrio para que a gente esteja aqui, saudável, sim, se movimentando e ativo. Sim. A empresa é a mesma coisa. Porque imagina, Wilber, se você faz um plano de negócio e você oxigena o teu negócio com um fluxo de caixa para 6 meses e você não tiver bem definido o seu ponto de equilíbrio, ok? Em quanto tempo eu vou atingir o ponto de equilíbrio? Se você for levar 12 meses para atingir seu ponto de equilíbrio e você fez uma projeção de fluxo para 6, você vai quebrar, né? Você vai quebrar, você já nasce sabendo que não vai dar certo. Né? Não é o mercado, não é o Brasil, é falta de planejamento, falta de gestão. Falta de planejamento, falta de gestão. É isso daí mesmo. Então, assim, o ponto, ele te permite enxergar em quanto tempo você tem que atingir aquilo que o teu estudo te mostrou. Entende? Então, assim, custa tanto para eu montar tal coisa, né? Você fomenta todo aquele recurso financeiro para aquela atividade, etc. Né? Agora, você tem que saber o quanto você tem que vender, para quantos você tem que saber que você tem que vender e por quanto você tem que saber. Porque senão você não consegue fechar todo esse negócio, toda essas metas, esse desenho para você poder desenvolver o teu negócio. Senão você fica limitado. Legal. E esses dias eu estava conversando com um empresário também, a gente batendo papo e eu trouxe um ponto que eu vi em algum lugar também, acho que na internet, e achei muito interessante a abordagem. Às vezes você tá ali coçando a cabeça porque, eu preciso colocar mais dinheiro no caixa, eu preciso colocar mais dinheiro no negócio, vai fechar meio ruim, vai fechar fora do ponto de equilíbrio, vai afetar meu fluxo de caixa. E aí fica preocupado em aumentar a venda. Mas tudo aquilo que você aumenta de venda, uma unidade que você aumentou, não é uma unidade que está entrando no seu bolso. Literalmente. Você vai ter custos fixos e variáveis em cima dessa unidade que foi vendida a mais, e o que vai sobrar para você é a sua margem. Isso aí. Antes ou depois do ponto de equilíbrio. Beleza. É isso aí. Ou seja, todo o esforço que você gerou para vender a mais, você não vai ficar com essa unidade inteira voltando para o seu negócio. Sim. Você vai ficar com a margem dessa unidade inteira, proporcionalmente. Agora, se você olhar para dentro dos seus negócios, dentro de toda a estrutura que você utiliza para produzir, que você utiliza para trabalhar, fazendo até uma comparação até com o setor, independente as suas atividades, e reduzir desperdícios no seu processo, otimizar, fazer de uma maneira diferente, que despende menos tempo, que despende menos recurso financeiro, que despende menos recurso material, tudo aquilo que você conseguir otimizar, se você conseguir otimizar uma unidade, essa uma unidade inteira retorna para o seu negócio. Produtividade. Eficiência. Ou seja, o que você vender a mais, essa unidade fica no seu bolso proporcional. O que você conseguir reduzir, essa unidade que você reduziu, ela volta inteira para o seu negócio. Exatamente. Então, muitas das vezes, o caminho não é só olhar para aumentar a entrada. Não. Mas também a torneirinha que sai. Exatamente.
gestão. Precisa ser bem controlado tudo isso, bem analisado tudo isso. Pô, Alex, mas como é que a gente faz isso? Pô, investe em treinamento. Precisar de uma boa Fala empresa. Fala da 20. Você conhece a 20? A 20 é uma empresa que esteve lá conosco, passou ali 45 dias desenvolvendo, fazendo um trabalho bem elaborado conosco. E o resultado foi incrível e rápido dentro da nossa empresa. E treinar pessoas, mostrar para elas a questão da produtividade das coisas, cada um na sua área, acaba dando esse resultado que você está dizendo. Né? A gente pode aumentar o volume de vendas utilizando os mesmos recursos que você tem. Gera produtividade, melhora o desempenho, gera oxigenação para dentro da empresa, né? Tudo se fortalece, né? E melhora toda a base de estrutura, né? Fica mais sólido o negócio. Eu vou fazer uma afirmação aqui e eu quero que, se você não concordar, você já devolve as que você não concorda. E quem nos estiver escutando agora também não concordar, eu quero que me mande um direct. Tá. Todo e qualquer negócio tem oportunidade de otimizar alguma coisa e reduzir desperdício. Não importa o quão redondo esteja o negócio, existem oportunidades de reduzir desperdício. Concordo com você, concordo. Em tudo tem oportunidade de melhoria, né? Se nós olharmos para nós mesmos, depois de 20 anos fazendo tal coisa, você vai perceber que você está em contínuo crescimento, amadurecimento. Todo dia você aprende alguma coisa nova, né? Porque as coisas são mutáveis, as coisas são orgânicas, as coisas mudam a todo instante. Pensando nisso que você está dizendo, não vai mudar o teu sistema a todo momento? O sistema do teu negócio não vai mudar a todo momento? E são várias diretrizes aí, hein, que faz isso mudar. Seja a situação econômica do país, governos que vão e voltam, o governo da tua cidade, do seu estado, o colaborador que muda ou que saia de férias, aí entra planejamento. Então, assim, tá toda hora isso mudando. E você, em todo momento, encontra uma oportunidade de melhoria naquilo que você está fazendo. Albiber, é só você se concentrar. Fazer aquilo que você faz de coração, se desprender, se dedicar, sabe? E partindo até de dentro da nossa casa, né? Administra bem o seu lar, né? As suas atividades, os seus hobbies. Seu recurso tempo, recurso financeiro. Tudo. E eu, assim, que você gere bem na sua empresa, você gere bem dentro da tua casa, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida familiar, né? Então, em todos os ambientes, às vezes entra e sai dos lugares e às vezes não faz atenção em alguma coisa, né? Então, poxa, eu tô aqui nesse estúdio, belíssimo. Poxa, será que eu não tenho que ter a percepção do que tem de bom aqui? Poxa, seja uma iluminação, uma cadeira mais confortável do que a minha, o layout, né? Então, aonde você entra e sai, seja no comércio, seja na tua empresa, seja onde for, né? Você pode sempre levar um pontinho positivo daquele lugar. De aprendizado. Sempre. Ô Alex, agora lá atrás, igual quando você começou a gerir seu negócio, 2013, né? 10 anos agora? Em 2009 eu comecei meus negócios. 2009, as empresas que têm 10 anos agora, 2013. Oficializou 2013, correto? Sim. Ajudaria a escutar tudo isso? Ponto de equilíbrio, fluxo de caixa, entender um pouquinho disso tudo? Porque quando começa meio sem chão ainda. É tudo muito difícil, principalmente eu, Albiber, que iniciei meus negócios de forma negativa, tá? Caixa negativo. Isso é caixa negativo, né? A gente nunca teve... Eu venho de uma família que nos deu uma ótima educação, sabe? Nos ensinou que para viver bem, né, precisa ter pontos, né, características morais, né? De estrutura, etc. Agora, a questão empreendedora, recurso e tudo mais, a gente nunca teve.
né? Então, a gente sempre trabalhou com pouco recurso que a gente teve. Sempre, muito pouco. Aprendeu a gerenciar na raça, na né? raça. Tomando recurso. Uns centavinhos no bolso. E vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Assim, até que lá no futuro, né? Alguma coisa passando, você consegue, né? Chegar a oportunidade. Ter uma oportunidade, enxergar uma oportunidade, gerir ela bem, aonde ela começa a transformar. Aquele sufoco começa a melhorar. E hoje, com a amplitude comercial que as coisas têm, né? Antigamente você vendia alguma coisa procurando, você ia na classificados, na lista telefônica para você querer vender alguma coisa. Imagina. Dificuldade para você conseguir atingir um volume de pessoas, né? Então hoje você tem mecanismos que ajudam a acelerar aquilo que você faz. Não é? Né? Então, assim, hoje, na verdade, eu gostaria de estar ouvindo essa conversa, tá? Há 10, 11 ou 12 anos atrás. Gostaria mesmo de estar ouvindo essa conversa. conversa. Já tem um norte. Não ficou muito claro para mim o que é fluxo de caixa, mas você já sabe que você precisa entender de fluxo de caixa. Exatamente. Eu não sei o que é ponto de equilíbrio ainda, mas você já tem um norte que você precisa entender isso para começar um negócio. Exatamente. Ou para gerir o negócio que você está. Exatamente. É porque geralmente olha-se muito para as coisas que não são tão importantes. Enxerga muito o resultado. Mas o que foi feito para atingir aquele resultado? É isso. Né? Precisamos ter uma visão introspectiva das coisas. Precisamos olhar para o núcleo, né? Porque é do núcleo que vai te gerar o bom resultado das coisas. Né? E assim, eu sofri muito, tá? Sofri muito, porque falta de conhecimento, sabe? Né? Eu não tive uma cultura acadêmica muito forte, né? Eu sempre fui o cara da nota 7. Eu fui o cara para passar de ano. Eu fui esse cara, né? Mas tudo aquilo que a gente conseguiu desenvolver nesses anos, né? Foram extremamente importantes. Foi doído, foi desgastante, choramos, né? Eu não posso deixar de agradecer a esposa, a mulher que eu tenho. Agora é a hora de deixar uma homenagem gravada aqui pra ela. É o meu braço direito, é minha parceira, minha amiga. Já rimos juntos, já choramos juntos. Períodos difíceis da economia. E aí, o que a gente faz? Segurar o rojão junto. O que a gente faz? Pessoa de pegar no meu braço, falar, eu tô com você, vamos até o fim. Não é? De conseguir dar a volta por cima. Pessoa que sempre acreditou, sempre do nosso lado. As coisas certas, né? Para que hoje a gente possa ter liberdade, integridade. Né? Integridade para estar fazendo todas as coisas. Ô Alex, e quando você fala que assim, já tive um negócio, quebrei e segue a vida. Falar agora é rápido. Dentro de segundos a gente fala, quebrei e segui a vida. Isso aí. Mas na hora que quebra, na hora que o bolso aperta, vira de ponta cabeça, não cai uma moeda. Pelo contrário, afeta a vida pessoal, afeta a vida profissional, começa a afetar em tudo que está ao teu redor. Novamente, gestão para sair disso tudo. É isso aí. Não aceitar aquela situação e sentar e chorar. Nos rendeu um acidente vascular em 2019. Segundo o meu neurologista, foi estresse? Um acúmulo de estresse e tudo mais, né? Mas é o que você acabou de dizer. A importância desse apoio familiar, né? Pessoas ao teu redor te compreendendo, te apoiando e acreditando, né? Nos faz o quê? Aí é uma coisa extremamente importante que o gestor precisa ter, tá? A partir do momento que você se viu no meio do furacão, do rodamuinho, dá um jeito rápido de sair de dentro dele. Saia rapidamente de dentro dele e olhe as coisas por cima. E aí você vai enxergar aonde estão as causas reais do seu problema. E aí, com muita paciência, muito propósito, você conseguir desatar nó por nó,
para você conseguir recompor e colocar as coisas nos seus devidos lugares. É assim que tem que fazer. E não é simples. Não é simples. Não é simples. Tem que ter muita compostura, muita paciência, muita dedicação, fere bastante, mas nada que com paciência, né, e perseverança você não consiga resolver. E o que é mais complicado numa situação assim? O seu psicológico. Você com você mesmo. Você não tem como se livrar de você. Você tá com você o tempo todo. Enquanto você tá bem, dinheiro na conta, dinheiro no bolso, as coisas em ordem, ótimo. Tá claro para tomar decisão. Quando falta recursos primordiais, é que você começa a olhar a sua família sendo afetada por aquilo e você precisa tomar decisões, o buraco é mais embaixo. Eu costumo, ao longo da vida, a gente acaba percebendo que o importante, né, é a gente manter uma vida não com altos e baixos, mas você encontrar uma linha entre o negativo lá e o positivo e tentar se ajustar ao máximo a isso. E ponto de equilíbrio de novo. Não queria falar para não ser repetitivo. Mas serve para tudo. Mas é isso. Né? Então, a partir do momento que você consegue encontrar essa linha, né? Você começa a ter previsibilidade. Né? E na previsibilidade te dá tranquilidade. Você pode ter dinheiro na conta, mas se esse dinheiro hoje na conta for o pico, né? E você não sabe se você vai ter um negativo a curto prazo. Ele precisa suprir a conta lá na frente. Né? Aí você pega e gasta, por exemplo, aquilo que você teve de pico. Né? Então, entendendo o teu histórico passado, você consegue organizar o presente e projetar o teu futuro. Sempre nos nossos negócios, inclusive, né? Procura sempre a média das coisas. Faça seu ponto de equilíbrio, a tua projeção dentro daquela média. Entende? Porque quando você tiver pontos acima daquilo, gera oxigenação. E quando você tiver momentos negativos, né, o que você teve de oxigenação, ele vai suprir o momento negativo. Porém, você nunca vai se desestabilizar, porque você vai estar sempre num ponto médio das coisas. Por isso que é muito perigoso quando alguém ganha um pouquinho a mais, se vislumbra daquilo, né? É perigoso. Bagunça sua linha. Claro, não, porra, cara, esteja sempre aqui, com o pezinho no chão, sabe, tocando a tua vida numa boa, sabe, tá bom, tu quer ter um carrão? Planeja, mas não usa aquele recurso que você recebeu num pequeno momento, ali num determinado momento, e injeta. Porque tu depois vai ter imposto e PVA para pagar daquilo lá e seguro, e tu não vai ter como bancar. Não vai segurar. Pumba, já caiu. Você percebe que nós mesmos podemos ser a causa do ponto negativo da nossa vida, das nossas coisas, ou seja, exatamente, da nossa empresa. Nós mesmos criamos o próprio, sabe, o nosso próprio abismo para as coisas, né? Então, o importante é a gente consolidar isso. Viu, Wilber? Eu acho que ao longo desses anos a gente tem essa percepção. Pô, consolida, tem equilíbrio das coisas que se faz, não se vislumbra com as coisas. Ame o que te ama. Se alegre nesse sentimento, sabe? Estoura, pá, né? Mas aquilo que é a materialidade das coisas, do mesmo jeito que ela vem, às vezes ela pode ir embora. E o importante é você tomar ações e decisões que mantenham esse equilíbrio. Fantástico. Só esse último trecho aqui já dá um resumo do podcast em gestão. É uma aula de gestão para ser aplicado em qualquer segmento, quer seja na vida profissional, quer seja na vida pessoal, sim, claro, quer seja nos negócios, seja no negócio seu ou no empreendimento que você atua. Isso aí. Isso aí. Acho que acredito que a lição aqui é ponto de equilíbrio. Pensa nele e aquilo que está fora ajusta. E é uma cultura nossa do Brasil, principalmente, olhar para o nosso mês.
e ficar mensurando nossas contas, tudo no nosso mês. Mas se a gente for próximo, nosso vizinho aqui, Estados Unidos, a cultura normalmente é anual. Sim. Os trabalhos são ofertados e são comentados em renda anual, despesas anual. Eu ganho tanto no ano, eu gasto tanto no ano, porque é um período de uma amostragem maior, uma amostragem de 12 meses, onde você consegue enxergar os picos, os vales, tanto de receita quanto de despesa, e consegue ter um equilíbrio, uma linha mestra, uma linha mestra um pouquinho maior. Isso aí. Quando a gente olha para mês, é curto. Por isso que tem mês, principalmente quem trabalha por conta, que tem mês que ele vai muito bem e ele fica tranquilo. Tem mês que tá muito baixo, aquele mês muito alto oxigena o mês muito baixo. E vai mais uma dicasinha aí bem pra fechar simples, com chave de ouro, né? Projeta o teu ano, quero vender 5 milhões, ok? Divide isso dentro do período, porém, divida isso com as suas sazonalidades. Ok? Para você nunca ter que recuperar um mês para o outro, não é? Então, divida isso com as sazonalidades, não esquece dos feriados, né? Dos tempos pouco se no aproveitados. teu negócio ele é positivo ou se ele é negativo, não é? Utilize esses recursos, projeta bem. Que é só sucesso. E seja feliz. Aproveitando, agradeço muito até o seu fechamento aí que caiu com chave de ouro. Aproveitando aqui também, estamos caminhando para o final. Você, não adianta eu falar para você que é chover no molhado, já é um parceiro nosso aqui. Já. Todo prazer, viu, Will? Mas, aí, ó, Vegan, falando dela já apareceu. Vegan Motor. Mas tá aberto para novas parcerias e é interessante que desde o primeiro episódio vocês estão com a gente. Sim, claro. E o que é legal? A cada episódio que é colocado no ar aqui, ele não tem data para sair. Ele é colocado no ar. Hoje o canal está em ascensão, está no começo de vamos falar 6 meses de canal, aqui 5, 6 meses. Mas daqui 2 anos, daqui 1 ano, é um histórico que está nos acompanhando. Isso traz uma visibilidade e uma notoriedade pro negócio também. E um prazer muito grande estar contigo aqui. Igual como o SeviraCast, nós já defendemos de visão, né? Nosso porquê aqui. Sim. Independente de onde você quer chegar, alguma coisa em prol disso você consegue fazer hoje. Sim. Portanto, se vira. É isso aí. Tamo junto, meu amigo. Sucesso pra nós. Pelo trabalho, viu? Muito Abraço. sucesso pra você. E a porta tá aberta. Quando quiser voltar, falar de uma outra temática aqui. Só convidar. Hoje você veio pela Vegan ou veio pela Solo? Eu vim por ambas. Por ambas. Olha, você já queimou de uma vez só. Uma faz parte de cada lado do meu peito. Isso aí, tamo junto. Sucesso. Obrigado, Will. Valeu.